Gente, bom dia a todos. Hoje, sexta-feira, dia 12 de junho de 2015, são meia-noite e 19 minutos. Gente, eu começo aqui a edição Trovoada do Tempo para a previsão do tempo para os próximos dias, ou seja, para o final de semana agora, sexta-feira, sábado e domingo. Então, o que a gente está tendo atualmente? A gente está tendo uma situação de um bloqueio atmosférico na região sudeste. Então, toda a região sudeste está sofrendo a influência de uma massa de ar quente e seca que está dificultando a passagem das frentes frias. As frentes frias elas tentam chegar até o continente, né? Ou seja, desculpe, tentam chegar até o território aqui brasileiro. Quando chegam aqui na altura do litoral do Paraná, elas começam a ir em direção ao oceano devido à influência da massa de ar quente e seco. Então, se eu não tiver essa frente fria, não tiver uma massa de ar polar que tenha uma potência, ou seja de uma intensidade forte, moderada a forte intensidade, em diversos níveis de atmosfera, vai ser muito difícil de ter o rompimento desse bloqueio atmosférico que está tendo. Então, está tendo dias de muito sol, de temperaturas elevadas durante o dia, e à noite acontece queda da temperatura em algumas localidades, até mesmo em bairros da região do Rio de Janeiro, como por exemplo a Vila Militar, ou seja, bairros mais afastados, mais descampados, regiões serrana, Baixada Fluminense, tem tido até mesmo madrugadas até frias, atingindo em torno de 15, 16, 17 graus, devido à subsidência de ar. Então há uma perda muito grande de calor, e esse calor ele se perde na atmosfera, então o ar mais frio acaba descendo, ou seja, das altas camadas da atmosfera, indo em direção aqui para a superfície, e isso acaba diminuindo muito a temperatura. Então, vocês estão vendo aqui a imagem de satélite aqui, do satélite GOES-13, que ela está pegando aqui a frente fria, está aqui chegando ao litoral aqui de São Paulo. Sendo que essa frente fria, ela começa a se deslocar em direção ao oceano. Vocês reparem aqui que ela está se deslocando aqui no estado do Paraná, e ela começa a ter o deslocamento aqui em direção ao oceano, já na altura do sul de São Paulo. Então, o que vai acontecer amanhã aqui no Rio de Janeiro? Essa frente fria amanhã, ela vai estar mais ao largo do litoral aqui da região sudeste. Ela vai até chegar até aqui o Rio de Janeiro, porém de uma forma até mesmo mais branda. O que vai significar? A gente vai ter um aumento de nebulosidade amanhã, a partir do meio da manhã. A gente já começa a ter essa modificação, começa a ter a influência de ventos que começam já no início da manhã. Então, esses ventos eles começam a injetar muita umidade aqui no Rio de Janeiro, e podemos ter no decorrer do dia muita nebulosidade. Então, a gente começa realmente com um tempo até bom, e no decorrer do dia começa a ter aquela aumento de nebulosidade. Mas aí vem a pergunta: Roberto, o tempo vai mudar, vai ter chuva? A gente não tem a expectativa de chuva, até porque essa frente fria vai vir fraca. O que vai acontecer é que, devido a essa frente fria está vindo pelo litoral, e junto com a massa de ar polar, que ela vai ter mais influência no sul do país, ou seja, mais ali em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, essa massa de ar polar que está no sul, ela vai conseguir até mesmo ir pelo oceano, quando ela começar a deslocar em direção ao oceano, começar a injetar umidade também, um pouco de ar mais fresco aqui para o Rio de Janeiro. O que vai acontecer amanhã é que a temperatura máxima deve chegar em torno dos seus 30 graus amanhã, ou seja, está tendo temperaturas de 34, 35 graus, 36 em algumas áreas. A gente vai ter temperatura no máximo, deve passar de 30 graus, e a gente vai ter uma madrugada realmente bem mais fresca em toda a cidade do Rio de Janeiro, na parte da noite. O que pode acontecer é ter uma chuvinha, no máximo, uma chuva até fraca em alguns pontos isolados, mas nada de chuva, de temporal, que pode prejudicar quem quer passear na sexta-feira, dia dos namorados. Então, nisso a gente não corre risco. O que pode acontecer? Alguma garoa,
uma temperatura até mesmo um pouco mais baixa, um vento batendo naquela sensação um pouco de mais frio, mas não tem aquele risco de chuva nem aquele risco de termos aquele frio mais intenso. O que a gente pode prever para amanhã, quer dizer, para hoje, sexta-feira à noite, é que a temperatura deve estar pelo menos à noite em torno dos seus 20 até 23 graus em todo o Rio de Janeiro, tá bom? Na parte da noite. Então a gente começa a ter máximas de 30, já à tarde já começa a dar uma caída de 26, 27 graus, e lá para a noite deve ter uma temperatura em média de 20 até 23 graus, dependendo da região da cidade. Zona Norte, assim, deve ter 23 graus, algumas regiões mais altas 20 graus, mais descampadas 20 graus, e Zona Sul, Barra da Tijuca, em torno dos 21, 22 graus. Então, é essa tendência para o Dia dos Namorados. Já para o sábado, a gente deve ter o quê? Uma tendência de melhora no tempo, já que essa frente fria ela não vai ter atuação aqui na região sudeste. A gente começa a ter mesmo pela manhã com muita nebulosidade. No decorrer do dia de sábado, o sol já volta a aparecer, a temperatura já sobe bastante, já que não vamos ter aquela influência da massa de ar polar aqui na cidade do Rio de Janeiro, e muito menos no estado. E a gente vai ter um aquecimento durante o sábado. A temperatura deve atingir seus 32 graus. E no domingo a gente vai ter um aquecimento muito maior devido à pré-frontal, já que vai vir uma outra frente fria. Aí sim, já na segunda-feira, a gente deve ter aí uma mudança de tempo mais significativa. Aí sim a gente deve ter aí realmente algumas pancadas de chuva na segunda-feira, tá bom? Só para a gente poder fechar aqui o nosso plantão trovoada do tempo, vou mostrar para vocês aqui como é que está a situação aqui de pressão atmosférica, para quem se interessar, mas só a gente vai ver rapidinho antes de fechar o plantão. Então, o que a gente está tendo no momento? A gente está tendo aqui aqui no Brasil aqui umas manchas aqui amarelas, né? Aqui na região aqui sudeste, né? E sudeste, parte da região centro-oeste, isso aqui é uma massa de ar quente. Repare que conforme eu vou passando aqui, eu estou passando aqui o site, né? As animações elas vão aqui acelerando, e aqui embaixo em torno dos 20.000, 22, 1023, 1022 aqui também, aqui a área aqui da região do Uruguai e sul do país, onde está tendo a influência da massa de ar polar. Então essa massa de ar polar vai causar muito frio aqui na região sul do país, seja Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então essa massa de ar polar, conforme vocês vão ver, essa manchinha aqui, ela é amarela, alaranjada, ela vai começar a se dirigir para o oceano. E isso aqui vai ser influência justamente da massa de ar seca, que vai começar a enfraquecer, mas vai ter uma influência muito grande que não vai deixar que essa massa de ar polar que está no sul do país avançar em direção à região sudeste. Repare que ela está aqui, o núcleo dessa massa de ar polar, ela já vai estar aqui no oceano já a partir já de amanhã. Então, a gente vai ter um pouco de influência dessa massa de ar polar no oceano aqui na região sudeste, mas no decorrer da tarde de sábado, a gente não vai ter esse problema de influência dessa massa de ar polar. Tanto é que o Rio de Janeiro já começa a ter, já devido à massa de ar seco que está aqui em 1020, que vocês começam a ver aqui, ela volta novamente aqui a ter influência da região sudeste e parte da região centro-oeste, voltando a ter o que? O tempo mais seco, a influência de ventos do quadrante norte, que faz com que a temperatura aumente bastante durante o dia nas regiões em que estão em que essa massa de ar polar exerce maior influência, tá certo? Então, o que está sendo previsto já a partir de segunda-feira, já que isso vai ser assunto para o próximo plantão trovoada do tempo, é que a gente deve ter aí a chegada de uma frente fria, e essa frente fria ela não vai conseguir romper o bloqueio atmosférico, só que ela vai conseguir o quê? Ter maior influência na mudança de tempo até aqui o Rio de Janeiro. Então vai causar chuva a partir de segunda-feira, e a gente vai ter a influência desse bloqueio atmosférico, só que de maneira mais amenizada, e a gente vai ter que torcer para que haja aí uma frente fria com uma massa de ar polar bastante forte que fure esse bloqueio. Mas por enquanto a gente não tem aí nenhuma influência, por enquanto nenhuma previsão de quando que a gente vai ter realmente aquela friaca, aquele frio intenso. Eu acho que provavelmente só a partir realmente do próximo inverno. Então, gente, o próximo plantão trovoada do tempo será no domingo às 9h30 da noite, tá certo? Então, feliz Dia dos Namorados, fique com Deus e um bom final de semana. Fique na paz.